vou fazer parte da Liga de Semiologia. A medicina cada vez mais tem ficado mais técnica e mais tecnológica e afastada desse contato direto com os pacientes. A semiologia é o estudo dos sinais, dos signos, desses significados. E esse contato direto com o paciente, ele tem essa necessidade do significado, de a gente estar presente, de entender quem é aquele outro que está ali do lado. E é muito honroso a gente começar e abrir essa nossa liga com esse entendimento, justamente com o estudo da semiologia psiquiátrica. Então, muito feliz de estar com a Cris aqui para poder falar para a gente, explicar, para a gente aprender cada vez mais. Então, parabéns a todos, e com esse ano tão complicado, que seja só o início aí de grandes aprendizados, grandes estudos dentro da nossa liga. Muito obrigada, professor, pelas palavras, por ser o nosso coordenador também. Antes de começar, eu queria pedir para todo mundo, lembrar todo mundo de deixar o microfone e a câmera desativada para não ter interferência durante a aula. No final, a gente vai fazer alguns sorteios de alguns brindes, então todo mundo que quiser participar do sorteio, fique até o final. E também vamos enviar um formulário de presença, que tem que ser preenchido. Não esqueçam de colocar o nome completo, certinho, para poder sair no certificado. A professora Cristiane, ela é formada na PUC, ela é professora da PUC, ela é a professora de psiquiatria, e ela tem especialidade, bastante conhecimento nessa área de suicídio também. Ela é a nossa convidada de hoje, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, e agora a fala é toda sua. Obrigada. Obrigada pelo convite, Mariana. Obrigada, pessoal da Liga. Obrigada, André. Acho que a ideia hoje é que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse assunto suicídio, de uma forma bem prática. Tentei trazer para vocês uma maneira didática, da gente conversar sobre isso, para que a gente possa, na verdade, abrir mais para discussão, Então, eu diria que é um assunto que eu gosto de conversar, todo mundo sabe que eu trabalho bastante com isso, mas que eu quero que seja bem objetivo, tá? Eu acho que é importante que a gente pense na praticidade de trabalhar essa questão dos sinais, da semiologia psiquiátrica relativa aí ao suicídio. Eu vou compartilhar a tela com vocês para que eu passe alguns slides. Por favor, se tiver falha de som ou falha aí de imagem, a Mariana me dá um toque, ou qualquer um de vocês, e aí se precisar a gente reinicia, tá bom? Fiquem à vontade para a hora que precisar, a hora que vocês quiserem interromper para tirar dúvidas, ok? A gente pode conversar sobre isso. Eu vou compartilhar pela área de trabalho, porque eu acho que vocês conseguem ver depois o vídeo. Vamos lá. Tá ok? A imagem aparece aí para vocês? Tá tudo certo, professora. Certo. Então vamos lá. Bom, para a gente começar falando um pouquinho, sobre suicídio, eu acho que é importante a gente situar, o suicídio aí na atualidade, Quando a gente fala no suicídio, na epidemiologia mundial, o suicídio ao redor do mundo, nós estamos falando em cerca de 800 mil mortes por suicídio ao ano, ou seja, quase 1 milhão de mortes por suicídio. Isso representa um suicídio a cada 40 segundos. E quando a gente fala em jovens de 15 a 29 anos, o suicídio só perde para acidentes de trânsito. Então, como não falar sobre suicídio dentro da saúde, seja da medicina ou de outras profissões, de outras áreas? Quando falamos em termos de Brasil, isso não muda muito de figura, não. A gente fala que o Brasil, ele encontra-se entre os 10 países em números absolutos de suicídio.
Em algumas pesquisas ele se encontra em 8º, em outras em 9º, né, em número de suicídios. Atualmente, isso representa cerca de 12 mil mortes ao ano e, atualmente, cerca de 32 suicídios por dia no Brasil. Então, nós precisamos falar mais sobre o suicídio. E, na verdade, é um assunto que precisaria ser discutido desde o primeiro ano da faculdade. Eu trabalho muito esse tema com o 5º ano, um pouco com o 4º ano atualmente também, mas na verdade deveria ser discutido desde o início do nosso curso, né? Bom, quando a gente fala, né, no suicídio no Brasil, existe uma pesquisa muito interessante, né, do pessoal da Unicamp, que investiga sobre a questão de pensamentos, planos e tentativas de suicídio. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada, né, nessa pirâmide aí à esquerda de vocês. Aqui eu não estou falando de investigação de pessoas com transtornos mentais. Isso aqui é um estudo populacional, né? Então é avaliado a população em geral. O que eles investigam? Quem que possui pensamentos ou planos suicidas e quem chegou à tentativa de fato. Então, estima-se aí que de cada 100 habitantes, cerca de 17 deles apresentaram algum pensamento suicida ao longo da vida. 17%, né? O que é um número alto. Mas olha, isso mostra para vocês que pensamentos suicidas são extremamente frequentes, são comuns, né? Quando a gente fala em chegar a planejar como cometer suicídio, nós estamos falando de um número menor, que seria o equivalente aí, vamos falar 5%, são 5 em 100 habitantes. Dessas pessoas, desses 100 habitantes, 3 chegaram à tentativa de fato, e uma dessas tentativas com gravidade suficiente para chegar ao pronto-socorro. Tá? Esse número é muito elevado, gente. Se vocês pensarem aí numa sala, né, de 100 alunos aí da medicina, vamos pensar, quer dizer que daquelas 100 pessoas é como se 17 pensassem em suicídio, 5 chegassem a planejar em algum momento da vida, 3 tentassem e uma delas precisar ir até o pronto-socorro por causa dessa tentativa. Tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente precisa estudar um pouquinho os fatores de risco. Para a gente conseguir investigar na anamnese psiquiátrica a questão do suicídio, eu preciso conhecer os fatores de risco. E vocês vão perceber, conforme a gente discute, que eu não preciso decorar os fatores de risco, tá? Se a gente pensar um pouquinho, quais são os fatores sociodemográficos, né, dos fatores relacionados ao suicídio. Então, assim, num primeiro momento, eu gostaria que vocês participassem também. Se for possível, nesse momento, assim, abrir o microfone para falar, eu acho que é interessante, tá? Quem é que comete mais suicídio, o homem ou a mulher? Vocês têm ideia sobre isso? O homem. E quem que tenta mais o suicídio, o homem ou a mulher? Acho que é a mulher. Mais uma mulher. Por que existe essa disparidade aí, que a mulher tenta mais, mas o homem morre mais por suicídio? Alguém arrisca aí? Qual que é a diferença das tentativas de suicídio? Porque se a mulher tenta mais, por que é o homem que morre mais? Alguém?
O homem, ele tenta mais sozinho? As pessoas não sabem que ele está nesse estado, as mulheres procuram mais ajuda, então, não sei, as pessoas ficam mais vigilantes, talvez. Porque ele é mais efetivo no método que ele usa? O homem, ele tenta métodos mais eficazes que a mulher, né? Então, assim, a mulher, ela comete mais, ela tenta mais, comete mais tentativas, né? Mas a maneira, né, o método de suicídio geralmente, né, cometido pelo homem é mais eficaz. Por isso que, embora a mulher tente mais, o homem que se enquadra aí como sexo de risco, tá? Então existem alguns dados, né, que a gente sabe assim, raça branca é um fator de risco. Eu falei para vocês que em adultos jovens. Tudo bem aí, gente? Tem alguém com o microfone ligado, eu acho. Quando a gente fala de adultos jovens, né, lembrem-se que eu comentei que é a segunda causa de morte, né, perde apenas para acidentes de trânsito. Mas embora a taxa entre jovens esteja crescendo bastante, a taxa em idosos ainda é maior. Então, tanto adultos jovens quanto idosos é fator de risco para suicídio, tá? Pessoas que não têm um relacionamento, tá? Pessoas separadas, divorciadas, solteiras, viúvos, têm maior risco. Não estou dizendo que casados não cometam suicídio, tá, gente? A gente está falando que o risco é maior naquelas pessoas sem relacionamento. Pessoas sem crenças, não precisa necessariamente ser em Deus, né? Mas que não têm religiosidade, né? Que não se apegam a nenhuma crença, tem maior risco, né? Homossexuais e bissexuais que sofrem maiores estigmas, que têm maior dificuldade de aceitação, né? Grupos étnicos minoritários, né? Que muitas vezes vêm assim desenraizados da sua cultura, né? Sofrem também muito estigma. Não se coloca, né? Às vezes em um novo país, num novo local. E algumas profissões, como médicos, dentistas e policiais. Então, nós, né, como profissionais da área de saúde, somos também parte de um risco maior para suicídio, né? O suicídio entre médicos é de 2 a 3 vezes maior que na população geral, né? E por que isso? Estresse, pressão, competitividade, lidar demais com o sofrimento alheio, né? E também por causa do acesso aos meios, né? Eu possuir disponibilidade para cometer suicídio, ok? Então, nós somos fatores de risco também. Além disso, a gente tem os fatores psicossociais. Claro que vocês não precisam decorar, né? Mas olha só, tudo que a gente pensa que é perda, né? Então, seja um falecimento de alguém, perda de emprego, separação conjugal, muitas vezes perda dos pais na infância, né? O que isso reflete muitas vezes numa instabilidade familiar, ou eu tenho minha família, mas um relacionamento péssimo, né? Uma história de abuso físico, de violência, de história de abuso sexual, alguns traços, né? Uma pessoa mais solitária, mais isolada, mais impulsiva, mais agressiva, com uma autoestima mais baixa e que tem na sua família alguma história de transtorno de humor, de alcoolismo, de suicídio, isso aumenta a chance para suicídio. Vocês estão vendo que são muitas vezes perguntas que a gente faz quando a gente avalia os fatores psicodinâmicos na anamnese, né? É importante isso na história psiquiátrica, tá? Outros fatores de risco muito importantes, fatores psiquiátricos, ou seja, possuir um transtorno mental, principalmente um transtorno de humor ou um transtorno relacionado ao uso de substâncias,
é muito significativo. Não precisa ser necessariamente transtorno de humor ou transtorno de substâncias, ok? Transtornos psiquiátricos já são fatores de risco, todos eles. Alguns fatores clínicos, então, por exemplo, HIV, né, pessoa que tem o diagnóstico de AIDS, que tem uma doença terminal, uma doença incapacitante, doenças dolorosas, também são fatores de risco para suicídio. E outros fatores relacionados ao comportamento suicida, né? Ter tentado suicídio já alguma vez na vida, verbalizar sobre a ideação suicida, possuir meios para cometer suicídio, ou ter um sentimento de desesperança, que é o sentimento mais relatado pela pessoa que pensa em suicídio. Eu não vejo expectativa de futuro, eu não vejo expectativa de melhora, tá? Quais são de todos esses os dois principais fatores de risco para suicídio? Possuir um transtorno mental e a tentativa de suicídio prévia. Esses são os principais. Ok? E isso é importante por quê? Porque na hora que eu faço uma anamnese, além de saber a identificação do paciente, saber com quem eu estou conversando, eu preciso saber sobre os fatores psicodinâmicos, eu preciso investigar se existe um transtorno mental naquele paciente, se existe alguma comorbidade clínica, e sobre suicídio diretamente, que a gente vai falar depois, né? Perguntar sobre suicídio. A gente já vai falar disso já já, tá? Esse é um gráfico que eu uso muito em todas as minhas discussões sobre suicídio. Ele é decorrente de um estudo, de uma revisão, na verdade, que foi feita, baseada em 31 estudos, tá? Onde foi feita uma coisa que a gente chama de autópsia psicológica. O que é isso? Eu vou atrás de informações daquele indivíduo que cometeu suicídio. Eu vou fazer como se fosse uma anamnese de alguém que já faleceu, através de informações, seja dados de prontuários, informações de familiares, tá? O N desse estudo, né, por ser uma revisão, eram mais de 15 mil pessoas. A gente está falando de um número enorme aí, né, para estudo, um N muito grande. Vocês têm ideia, né, das pessoas que cometem suicídio? Quantas dessas pessoas, quanto por cento dessas pessoas possuíam algum transtorno mental? Não necessariamente diagnosticado e nem necessariamente tratado. Mas quando cometeu o suicídio, quantas delas tinham um transtorno mental? Alguém tem ideia? Eu sei que tem alguns alunos aí que já passaram comigo. Talvez eles saibam. Mas do pessoal mais novo, assim, vocês acham que a maioria das pessoas que cometem suicídio possuíam ou não um transtorno mental? Mariana, o que você acha? Eu achava que sim, professora. Uhum. Você tem ideia de quantos? Não tenho ideia. Tá. Então, os estudos, tá? Os dados que nós temos, geralmente falam em 90 a 98% das pessoas que cometem suicídio possui algum transtorno mental na ocasião do suicídio. Ou seja, quase todo mundo. Essa é a realidade.
tá? Como eu disse para vocês, qualquer transtorno mental é fator de risco para suicídio, mas os dois principais são os transtornos de humor, quase 36%, e os transtornos relacionados ao uso de substâncias, 22,5%. Aqui eu falo de álcool e mesmo as substâncias ilícitas, tá? Ou seja, mais de 50% das pessoas que cometem suicídio possuíam ou um transtorno de humor ou um uso de substância. E esse risco era ainda maior quando havia comorbidade, o que é muito comum. É muito comum ter um transtorno de humor e fazer uso de uma substância, certo? Por que esse é um dos slides principais da nossa discussão, assim como aquele dos fatores de risco? Porque se a gente conversa e fala o seguinte, olha, eu tenho tratamento para oferecer aos portadores de transtornos mentais. Se eu tenho tratamento, o quanto que a gente não pode reduzir o suicídio? Se eu tratar, quanto que não é possível a gente diminuir a porcentagem do suicídio, né? Isso é muito importante, tá? Para, Laura, extinção. Gente, acho que tá aberto o microfone de alguém aí, tá? Eu não consigo fechar aqui de todo mundo. Se alguém puder fazer esse favor. Professora, acho que acabaram fechando o seu microfone também sem querer. Pronto. Pronto? Pronto, Então, agora tá certinho. Legal. Então, ó, quando a gente fala aqui, eu preciso, isso é um sinal para que a gente possa investigar muitas vezes os transtornos mentais. Eu preciso saber se aquela pessoa tem um transtorno mental e eu preciso tratar, tá? Eu acho que uma coisa que é muito significativa, essa frase é muito interessante, tá? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar no efeito Werther, né? Que é uma coisa que a gente chama de suicídio por contágio. Na época do romantismo, né? O Goethe escreveu um livro onde existia um jovem, né? Um moço muito jovem que sofria de amores, né? Um livro romântico. E na época, muitos jovens foram encontrados com o livro ao lado após cometer suicídio. Né? Isso foi considerado uma coisa que a gente chama até hoje de efeito Werther, né? Que é o quê? O suicídio por contágio. Quem é de cidade pequena aqui talvez já tenha ouvido falar histórias de que houve um suicídio na cidade e logo depois, 1 mês, 2 meses, ocorreram outros suicídios na sequência, tá? Por que isso ocorre? Não precisa necessariamente ser em uma cidade, podemos pensar isso dentro de uma universidade. O ano passado, diversas universidades brasileiras tiveram suicídios por contágio, né? Suicídios, algumas tentativas e algumas chegaram a efetivar o suicídio em um tempo, né, de intervalo muito pequeno. Por quê? Porque a pessoa tentou suicídio, deu ideia para uma outra também cometer suicídio? Não, tá? A pessoa tentou suicídio e muitas vezes uma outra pessoa que também está sofrendo, né, já vem em sofrimento, se identifica com aquela primeira pessoa que tentou o suicídio. E aí muitas vezes ela também acaba tentando. Ela já está em sofrimento, tá? Ela não teve simplesmente uma ideia que brotou para cometer suicídio por ter visto o outro. E há uma frase nesse livro, né, que é muito interessante, que fala isso, né? Há limites no quanto de paixão ou dor que uma pessoa pode suportar antes de ser destruída. Culpar alguém que comete suicídio é igual a castigar um doente quando este morre de febre.
O suicídio, ele vem geralmente como resultado de um transtorno, de alguém que está em muito sofrimento e precisa aplacar, precisa acabar com esse sofrimento. Então, não adianta vocês falarem assim, tira essa ideia da cabeça. Isso é besteira, tua vida tá ótima. Você não tem motivo para pensar nisso, tá? Na verdade, vocês têm que ofertar tratamento a essas pessoas. E é isso que a gente vai falar um pouquinho, tá? Quais são os sinais de alerta de um indivíduo que pensa ou planeja suicídio, tá? Então a gente falou assim, pensamento pode ocorrer e é muito comum, mas geralmente são pensamentos passageiros. Quando esses pensamentos começam a se tornar mais recorrentes, começam a se tornar mais estruturados, a gente precisa tomar cuidado, tá bom? Então, alguns sinais como assim, solidão, né? Uma pessoa que ela começa a se isolar, se fechar, que diz frases como assim, os outros vão ser mais felizes sem mim, eu não aguento mais, né? Essa vida está muito difícil para mim, eu sou um perdedor e um peso para os outros, ou eu me sinto como um fardo na sua vida. Sentimentos de tristeza, né? Algumas frases como assim, eu preferia estar morto, ou eu preferia não estar mais aqui. As coisas vão se tornar mais fáceis quando eu não estiver aqui. Sentimentos de autodesvalorização, de autodepreciação, né? De se colocar para baixo, de se achar feio, de se achar uma pessoa inútil. Depressão, seja como diagnóstico ou então como um sentimento mesmo, tá? Da pessoa ficar mais deprimida, mais sem prazer em fazer as coisas. Sentimentos de desespero, de desamparo, né? Não sentir que tem alguém ali do lado. O sentimento que a gente falou da desesperança, né? De não conseguir ver a expectativa, né? Lá, ali na frente. Tomar precauções, né? Então, aquela pessoa que já pensou em como fazer, já pensou quando vai fazer, já comprou o método, ou então tinha em casa, né? De como ela ia cometer o suicídio, tá? A pessoa começa a fazer um uso maior de álcool, né? Às vezes se envolve em drogas quando já não está envolvido, tá? Muitos jovens mudam o comportamento, né? A família fala, ele não era assim, né? Mas ele tá diferente, ele tá mais calado, ele tá mais quieto, ele tá mais irritado, tá? Então, assim, esses sinais de alerta, por que são mais importantes? Porque a gente precisa ficar atento. Nem sempre o paciente traz para a gente frases estruturadas do tipo eu quero morrer. Muitas vezes isso vem entre linhas, isso vem em comunicação não verbal, né? Então, se a gente está falando de uma liga, né, de semiologia, a gente precisa se atentar não só aos sintomas que vão nos levar a hipóteses diagnósticas de transtornos mentais, mas nós precisamos nos atentar para esses sinais, sejam eles explícitos, né, sejam eles na forma de comunicação verbal, ou então sejam eles também na maneira de comunicação não verbal. Eu tomo atitudes, eu faço atos, né, tomando as precauções para ninguém descobrir, né, isso é uma comunicação não verbal, tá? Para cometer o suicídio assim que eu tiver a oportunidade. Então, isso aqui é muito importante para vocês, tá? Porque muitas vezes é em cima desses sinais que a gente vai agir. E às vezes é através desses sinais que a família percebeu que ela vai levar o paciente, né, na busca de ajuda. E você deve sim investigar se ele não falou abertamente sobre suicídio, se existe
uma ideação suicida ali por trás, tá bom? Então, assim, abordando, né, o paciente com risco suicida. Quando abordar o risco suicida, como abordar e o que questionar, o que perguntar ao paciente. Primeira coisa, tá? Eu diria assim para vocês, quando abordar? Sempre, tá? Sempre. Porque a gente sabe que boa parte dos pacientes que fizeram, né, que cometeram ou que tentaram suicídio, procuraram o médico uma semana ou um mês antes da tentativa. E eu não estou falando do psiquiatra. Eu estou falando do médico generalista, do médico clínico. Mas nem sempre ele abordou isso com o paciente, né? O médico nem sempre perguntou e o paciente nem sempre se sente à vontade para falar sobre isso. Então, como eu vou conversar sobre isso com o paciente? Primeira coisa, gente, é fazer vínculo. Primeira coisa é eu conversar com o paciente para tentar deixar ele à vontade e reduzir a tensão que geralmente ele chega muito tenso no atendimento. Então, eu preciso criar um ambiente mais tranquilo, que nem sempre a gente tem, né? Um ambiente calmo, com respeito. Eu não estou ali para julgar a pessoa. Eu não estou ali para pensar assim, olha, ele tem tudo na vida e mesmo assim ele quer se matar. Eu estou ali para ouvi-lo e eu preciso ouvir com respeito, tá? E o que eu vou perguntar para ele? Como que a gente pode iniciar na nossa abordagem, né, de uma anamnese, como que vocês fariam para iniciar uma pergunta para indagar risco suicida? Quais são os tipos de frases ou perguntas que eu posso fazer nesses casos? Acho que perguntar sobre mudanças de comportamento, se ele mudou alguma coisa na rotina. Tá. O que mais? Essa é uma possibilidade, né? E como daí, a partir daí, como entrar no tema especificamente aí, falando de suicídio? Perguntar se ele tem se sentido triste ou é muito direta, não sei. Não, tá correto. Uma possibilidade. Já que o transtorno de humor é o mais associado dentre os transtornos, né, ao suicídio, faz todo sentido, né? Que mais além da... Porque vamos lembrar, assim, a tristeza, ela vem muitas vezes dentro de um transtorno depressivo. Só a tristeza em si, né, não justifica a gente pensar em depressão. O que a partir dessa pergunta, de repente, né, se você está se sentindo mais triste ultimamente, o que mais que eu posso abordar com ele? Pode perguntar se ele tem alguma expectativa de futuro. Exato, né? Se ele tem uma expectativa de futuro, o que mais? Se ele tem vontade de sair da cama, também pode ser uma opção. Uhum. Parece simples, né? Mas quando a gente está diante do paciente, parece que não vem, né, na cabeça da gente, assim, o que perguntar. Sabe por quê, gente? Porque, na verdade, a gente tem muito medo da resposta. Geralmente, os profissionais, eles não investigam ideação suicida, porque se eles estiverem diante de uma pessoa que fala pra gente, né, que está pensando em suicídio, o que a gente faz com essa informação? Né?
a gente muitas vezes entra em desespero com o paciente ali. E agora, né? Ele falou que ele está pensando em suicídio, o que que eu vou fazer com isso? Então, muitas vezes a gente não pergunta porque a gente não quer entrar em contato com essa dor. A gente tem medo de ser responsável caso ocorra alguma coisa com ele. Então, eu vou dormir melhor se eu não souber sobre isso, tá? Eu quero que vocês saibam que o paciente quer e precisa falar sobre isso. Que a gente conversar sobre suicídio não é dar ideia sobre cometer suicídio. Mas eu não preciso fazer isso na forma de um roteiro, eu não preciso ter um roteirinho que eu vou fazendo um checklist de perguntas. Isso é muito interessante em pesquisa, tá? Mas na avaliação de comportamento suicida, o melhor método, tá, para a gente detectar o risco de suicídio é a entrevista clínica, é a anamnese, né? A partir do vínculo com o paciente, é eu conversar com ele. Então, eu coloquei aqui algumas perguntas que vocês podem fazer, mas não de uma maneira técnica. Isso aqui não serve como uma lista para você chegar no leito de um paciente que tentou suicídio, ou você chegar num atendimento ambulatorial ou consultório e você começar a fazer essas perguntas. O que serve, tá, é que conforme eu converso com o paciente e percebo, né, um possível risco suicida, porque eu vejo que ele está mais deprimido, ou que ele está fazendo abuso de substâncias, ou porque ele teve uma mudança comportamental que a família relatou, né, eu posso conversar com ele e fazer esse tipo de perguntas durante o atendimento, né? Mas como é que você tá? O que que você tem sentido atualmente, né? Você acha que a vida está diferente, perdeu o sentido, né? Você tem esperança que as coisas vão melhorar? Você pensou que a melhor saída seria morrer, né? Tem pensado sobre isso, né? Isso é algo que vem na sua cabeça e vai embora, ou isso é algo que tem persistido, tá? Né? Então, assim, a questão da gente avaliar o quanto o paciente se sente útil, se ele sente prazer nas coisas, né? Ou se as ideias têm sido prevalentes, e que tipo de ideias são essas? Por que geralmente eu não preciso fazer isso tudo de pergunta? Porque conforme eu começo a indagar ele, se tem passado pensamentos ruins na cabeça dele, e se sim, que tipos de pensamentos são esses? Geralmente, ele vai conversando comigo e ele já vai respondendo essas perguntas. A não ser que ele esteja assim, lacônico demais, né? Pessoa que fala muito pouco, ou que ele não tem nem vontade de falar de tão deprimido que ele está. E aí você já percebe que o risco é maior, né? Mas geralmente na conversa ele vem trazendo as nossas respostas. Eu não preciso perguntar assim, você está pensando em se suicidar? Tá? Mas eu posso perguntar assim, mas em algum momento você pensou que a melhor saída é morrer? Né? E quando ele responde que sim, que tipo de pensamento tem passado na tua cabeça? Né? Você está planejando fazer alguma coisa? Tá? Eu não vou liberar esse paciente se ele tem um pensamento persistente e ele já fez planos para cometer. Por mais que haja o sigilo médico deve e precisa ser quebrado se o paciente está colocando a sua vida em risco ou a vida de outra pessoa em risco, tá? Então, eu preciso investigar o quanto ele tem pensado nisso, o quanto ele tem planejado. Então, nessa conversa que eu falo que deve ser feita com respeito, com calma, e a gente precisa ouvir muito, tá? Não é à toa que a gente tem 2 ouvidos. A gente vai fazer uma avaliação, inclusive, do plano, tá? Se esse plano de acabar com a vida já foi realizado, né?
e se ele tem ideia de como fazê-lo. Por quê? Eu preciso investigar se essa pessoa, além de ter definido o plano, se ela também tem os métodos, os meios para cometer suicídio. Lembrem-se lá dos fatores de risco que disponibilidade de meios é um fator de risco para suicídio, tá? Se a pessoa fixou ou não alguma data, não sei se vocês lembram, mas lá nos fatores de risco, tinha lá um item que falava assim, datas importantes, porque é muito comum o paciente usar datas comemorativas, casamento, tá, aniversário, para planejar acabar com a vida, tá? Então, quanto mais a pessoa conseguiu estruturar isso tudo, maior risco, né? A gente está falando de um risco mais alto para suicídio, tá? Então, o que eu queria que ficasse assim para vocês, tá? Sempre que vocês estiverem diante de um paciente, né? Que não precisa ser na psiquiatria, porque nem sempre ele vem na psiquiatria. Ele vai procurar o médico dele, que às vezes não é o psiquiatra, é o médico generalista, é o médico clínico, tá? Então, além de eu indagar, investigar, né, o quadro dele ali, porque eu vou precisar saber o que eu preciso tratar, né? Eu devo entrar nesse tema, não de uma maneira, quando eu falei para vocês assim, não técnica, claro que é técnica, mas não pode ser colocada de uma maneira roteiro, tá? Não pode ou não deve ser colocado de uma maneira que eu nem olho para o paciente e eu vou fazendo perguntas, porque ele não vai trazer para mim uma dor tão grande, um sofrimento tão grande, né? Se eu simplesmente não olho na cara dele. Ele precisa sentir que existe uma confiança ali. Seja o médico, seja o psicólogo, seja um terapeuta ocupacional ou um outro profissional de saúde, tá? Todos os estudos que nós temos, tá? Muitos são internacionais, mas tem alguns também que o Brasil fez parte, que trabalharam com campanhas, né? Promovendo aí a desmistificação sobre o suicídio, né, que capacitaram profissionais de saúde a investigar ideação suicida e a lidar com esse tema, né, todos esses estudos demonstraram que esse tipo de trabalho de intervenção, né, seja campanha, seja campanha também midiática, tá, ou a capacitação dos profissionais, reduz taxas de suicídio. Tá? Eu queria mostrar um videozinho para vocês, que talvez alguns já tenham visto, né? É um videozinho sobre uma propaganda da Samsung, se eu não me engano foi em 2013, né? Que eles fizeram um tipo de trabalho na Ponte Mapo, na Coreia do Sul, onde ocorria uma alta taxa de suicídio, tá? As pessoas pulavam da ponte. E eles fizeram um trabalho que, assim, quando as pessoas pisassem nessa ponte, apareciam letreiros luminosos, dizendo frases positivas, palavras positivas, tá? Existia uma estátua de bronze, que aí eles mostram também aí, né? Imagens que levavam a pessoa a lembrar da família, né? Ou de pessoas próximas, né? Vou mostrar isso para vocês, porque aí a gente consegue falar um pouquinho disso aqui. Só me digam daí, pode ser uma pessoa, pode ser a Mariana, de repente, se o som vai sair para vocês, tá bom? E a imagem. Tá certinho, professor.
사람들이 올라가기 힘들게. 해가지고 출입을 못하게 하는 게 낫지 않나요? 안전망을 설치한 거예요. But rather than trying to hinder people from taking their lives, we wanted to change their minds about it. A simple light is where our idea began. We wanted to light up each step as people walked by, surprise them, and bring them joy. We went to the bridge and walked on it to see for ourselves. We wanted to connect with people on eye level, so we started to create sensors that reacted to people as they walk by. We wanted this bridge of life to start a conversation with people. Sometimes with a simple greeting, or with words of wisdom, or with a silly joke that would move their hearts. And where the conversation ends, we set up bronze statues of two friends, where one is patting the other on his back and pinching his cheek. 다리가 다정하게 말을 거는 시스템, 내게 말을 거는 듯한 느낌으로 극단적인 선택을 피할 수 있게 도와줍니다. A small first step by Samsung Life Insurance to save lives, to give a new hope, to share a new dream, to encourage and inspire. Even at this very moment, the bridge of life is speaking. Depois dessa intervenção, né, desse projeto chamado Ponte da Vida, houve uma redução, né, de cerca de 85% na taxa de suicídio da Ponte Mapo, né? Tudo bem que a gente está falando aí de uma produção trabalhosa, né, longa, talvez custosa, mas o quanto que a gente não poderia e pode, né, trabalhar com capacitação de profissionais de saúde, né, através das nossas discussões, através de aulas, que nos ajude a detectar os transtornos mentais e, mais do que isso, investigar, né, o risco aí para suicídio, tá? A gente pode prevenir muito o suicídio, a gente pode reduzir drasticamente esse número aí gigante que eu apresentei para vocês no início, tá? Eu acho que a minha ideia hoje era trazer de uma maneira resumida aí um pouquinho desses sinais, né, do suicídio, para levantar esse alerta para vocês sobre sempre investigar esse tipo de comportamento, tá? Eu gosto sempre de terminar com a imagem aí do IP amarelo, né? Eu acho que a gente fala de suicídio, as pessoas se assustam muito, mas quando a gente fala de prevenção ao comportamento suicida, né? Prevenção ao suicídio, nós estamos falando em vida, tá? Ou de um acompanhante. Então, essa pessoa ela não pode responder por ela mesma, né? Ela está em um risco alto por já ter planejado. Então, é importante que eu converse com ele e diga, né, ele ou ela, e diga que eu vou precisar chamar a família e nós vamos conversar todos juntos, tá? Porque a gente vai avaliar quem que vai fazer a vigilância daquela pessoa, né? Mas uma maneira da gente trabalhar, a primeira coisa, vamos pensar assim, o que essa pessoa tem, tá? Eu vou investigar um transtorno mental. Se existe, vamos pensar aí numa depressão, tá? Você sabe que o antidepressivo não tem efeito imediato, vai levar dias para esse paciente começar a apresentar uma melhora. Então, principalmente início de tratamento, é um período crítico, né, que eu preciso de um cuidado especial para aquela pessoa, tá? O
que eu posso trabalhar diretamente com ela? Eu vou explicar para ela o que ela está passando, faz parte do quadro dela, tá? Se ela está pensando em suicídio e ela vê o suicídio como a única saída possível, né? E ela está deprimida, por exemplo, ela precisa entender que ela não está pensando naquilo à toa, ela não está planejando à toa. Aquilo vem dentro do quadro depressivo dela, tá? Então, precisa de um tratamento. E eu vou conversar isso abertamente com ela. É importante que você consiga trazer para ela, geralmente quando ela tem esses planos, ela já pensou, já tentou suicídio anteriormente, é muito comum, tá? Então, uma maneira, João, é você conversar com ela assim, olha, mas isso já aconteceu outras vezes? Pelo menos pensamentos passageiros ela já teve, tá? Geralmente. E aí, ela vai se lembrar de alguma situação vivenciada lá atrás. E aí, quando ela apontar isso para você, uma maneira é você colocar assim, olha, como é que você saiu dessa? Como é que foi naquele momento? Quando ela começa a trabalhar de novo esses pensamentos, né, de alguma coisa ocorrida lá atrás, muitas vezes você consegue trazer para ela assim, olha, você vê só que nessa situação você conseguiu uma saída. E a saída não foi o suicídio. Será que agora, nesse momento, você não consegue também sair dessa? Será que não é possível que você saia assim como você saiu lá há tanto tempo? Você não vai dar respostas para elas, ela vai encontrar as respostas, tá? Mas sim, eu posso focar nessas situações positivas ocorridas anteriormente, principalmente quando ela conseguiu desistir aí de um intento passado, tá? Mas como eu disse, como são pacientes muitas vezes rígidos, nem sempre ele vai conseguir trabalhar isso nesse momento. Eu vou precisar que ele tenha pelo menos uma melhora inicial para conseguir quebrar um pouco essa rigidez e aí sim eu trabalhar um pouquinho melhor com ele nos pensamentos. Não sei se eu te respondi, mas a gente vai treinar isso na prática no 4º ano. Não, respondeu sim. Obrigado, professora. Professora, tem 2 dúvidas aqui para perguntar para a senhora. A primeira, perguntaram sobre... A pessoa falou que ela não tem certeza se esse é o nome correto, mas do pensamento passível de morte. Uma pessoa que não necessariamente ela tem planos de se suicidar, mas se ela morrer, ela não se importaria, eu acho. Uhum. Como que lida com essas pessoas? Qual a chance desses indivíduos desenvolverem o pensamento suicida, virem a cometer suicídio? E como conversar com essas pessoas? O risco de ela desenvolver uma ideia suicida, né, um plano é igual a qualquer outra pessoa, mas eu acho que essa pergunta, né, seria uma coisa que a gente chama de pensamentos para-suicidas, tá? Que é o quê? A pessoa, ela não é que ela vai fazer algo contra ela, lembra que para ser suicídio, tentativa, é algo que é auto-infligido e que tem intenção de morrer, né? Muitas vezes a pessoa com pensamento para-suicida, ela fala assim, por exemplo, né, claro que pode ser uma maneira, né, por exemplo, eu sou diabética e eu deixo de me tratar, então não é que eu vou me matar, mas eu deixo de fazer algo, tá, para me cuidar, isso é uma coisa para suicida, né, mas a outra é, por exemplo, assim, olha, não que eu vou fazer algo contra mim, mas se eu sair na rua, tá, e aí eu for atropelada, Deus quis assim, tá, então essa pessoa, ela não tem ideação de morte. Não isso não quer dizer que nunca vá ter, tá? Mas nesse caso não tem. É uma ideia para suicida. Agora, quando a gente fala de um diabético, né, que parou de tomar insulina porque tá pensando que a morte vai vir em algum momento, né? Porque ela vai largar o tratamento clínico, aí eu tô falando de uma morte muitas vezes mais lenta, mas que pode ocorrer, que existe gravidade sim, inclusive de repente ela passar por algum quadro onde esse plano
né, se torna, na verdade, um meio estruturado de sim cometer o suicídio. Respondi? Acho que está desligado o microfone, Mariana. Desculpa. Respondeu a pergunta sim, muito obrigada. Eu tenho mais uma pergunta, eu vou ler para a senhora. Um paciente em consultório que se recusa a envolver a família, porém o paciente apresenta uma ideação já elaborada, com método disponível, porém apresenta uma grande ambivalência sobre efetivar o ato em si. Como fazer a abordagem do paciente? Vai dar mais trabalho, tá? Mas se ele trouxe para vocês abertamente o plano, tá? Que ele quer realmente, ele tá ambivalente, mas ele tem planos. Como eu disse, isso eu não preciso seguir a decisão dele que ele não quer envolver família. Eu tenho que envolver, porque ele está se colocando em risco. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trabalhar isso, que eu falo que é mais difícil, porque você vai ter que ir pelas beiradas com esse paciente para conseguir que ele aceite que você chame a família, porque você vai ter que chamar, você vai ter que informar a família. Ele tem que estar ciente desse sigilo que vai ser quebrado. Então, mesmo ele não querendo, a gente vai ter que fazer. Tá? Agora, vai ser mais trabalhoso porque ele precisa ter o entendimento de que você, como profissional de saúde, não pode se responsabilizar nesse caso. Tá? A não ser que seja uma pessoa que não tem uma ideia bem formada sobre o plano. E aí ela fala assim, eu penso nisso, mas não é algo estruturado. Dá para eu fazer um acordo com essa pessoa de, olha, eu quero que você volte aqui a semana que vem. Eu vou te dar remédio só por uma semana e você volta para eu te ver. Tudo bem? Se você sente confiança nele, ele faz esse acordo com você porque o plano não estava estruturado. Ok, não preciso chamar a família, falo, vamos ver como que vai evoluir. Mas se o plano já é estruturado, tá? Mesmo que ele seja ambivalente, mas tem um plano estruturado de como cometer, eu vou ter que quebrar o sigilo, sim. E eu vou dizer isso abertamente, eu não vou fazer isso nas costas dele. Ele vai embora, eu ligo para a família, tá? Eu vou dizer para ele, eu vou chamar, eu entendo, eu respeito você, tá? Mas você está passando por uma situação que você não tem poder de decisão sozinho, tá? E aí, junto com a família, a gente vai ter que tomar uma decisão. Se ele tem um plano estruturado, se vai ser... Isso aí é um assunto para uma próxima aula, talvez. Mas se a gente vai fazer uma vigilância 24 horas, né? Ou se ele vai precisar internar, se ele não tiver suporte familiar. Tá? É algo mais trabalhoso, é uma coisa que a gente precisaria discutir com mais tempo aí. Oi, desculpa interromper, mas eu sinceramente, desculpa interromper, mas eu tenho receio, às vezes, de conversar, falar com o paciente desse jeito, porque dá que ele queira, mude de ideia, queira se matar e matar a pessoa que está conversando, que vai ligar para a família. Ou a família sabe disso e incentiva ele a cometer o suicídio. Também pode ocorrer isso também. É a Simone que está falando. Então, mas daí, Simone, é uma coisa que você vai ter que trabalhar isso com ele, né? Geralmente, se ele tá ali de frente para você, você concorda que ele tá precisando de ajuda e ele procurou ajuda? Isso não é comum, tá? É comum ele negar em um primeiro momento o auxílio. Ele não querer o contato familiar de início é comum. Mas na conversa com você, ele entendendo o risco que ele está exposto, geralmente ele aceita. Ele pode ter uma... Agora, quando você fala isso de vai que ele quer matar alguém, né? Opa, mas daí já estamos falando de um homicida, aí é mais grave ainda. E aí também tenho que intervir, eu sou obrigada a quebrar sigilo. Porque aí a gente está falando de alguém, uma gravidade muito grande, né? Quer cometer suicídio e homicídio. Eu não posso... não tem como eu fingir que eu não ouvi isso, né? Isso aí eu tenho que intervir. Eu vou ter que comunicar. Tô falando assim, na frente dele não falar nada, mas depois comunicar a família, porque às vezes na frente da pessoa você fala que tudo bem, acalma a pessoa, mas aí você vê que a pessoa está transtornada, sei lá, surtou,
Você não... Tem hora que você não pode falar. Se você falar, acaba prejudicando a pessoa e se prejudicando também. Porque isso pode ocorrer. Sim. Agora, mas se for uma pessoa que está agressiva ou psicótica, igual você fala, surta, né? Se for um surto psicótico, essa pessoa não dá para ser tratada ambulatorialmente. Essa pessoa precisa de uma internação porque precisa de um tratamento para essa crise aguda. Né? Aí, nesse caso, é internação direto. Né? O André sabe isso melhor que eu, né? Porque se o paciente está psicótico, agressivo e recusa um tratamento, vai ser ligado para o SAMU, né, André? Na verdade, ele vai ser pedido um atendimento de urgência e emergência, muitas vezes, né? O paciente não tem condição e poder de decisão, ele está colocando em risco, às vezes, a vida dele e de outra pessoa, né? Esse paciente vai ter que ser internado. Contra a vontade dele, inclusive, se ele tiver psicótico. A gente do SAMU, quando chega numa situação como essa, que o paciente está em risco, está provocando risco para ele mesmo ou para outros, a gente toma uma atitude que às vezes é contrária do paciente, mas é uma situação muito específica e que vai ter uma leitura clínica do colega, toda essa avaliação de que realmente esse paciente está em risco, né? Agora, se ele está calmo, tranquilo, aí é de conversar com ele, com os familiares, para que seja feita uma decisão conjunta. Não existe uma receita de bolo para isso, cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, vai precisar da nossa avaliação ali, e por isso que a gente está aqui, para aprender um pouquinho mais de como entender esses sinais, né, e como agir ali na hora. Mas é difícil, é uma avaliação bastante complexa. Tem mais alguma coisa, Mariana? Professora, a gente não tem mais nenhuma pergunta. Eu queria agradecer de novo, de coração, ela foi muito boa, muito esclarecedora, muito obrigada. Obrigado por todo mundo que participou também. Muito obrigado, professor André, que é o nosso coordenador, por ter participado. E aí, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, para a gente finalizar aqui, e só para avisar o pessoal que não é para sair ainda, que a gente vai fazer o sorteio de alguns brindes. Obrigada. Eu só quero agradecer muito a Cris, foi muito proveitoso pelas dúvidas, tudo. Acho que a gente vai ter que marcar outras conversas e tem bastante coisa para ser discutida. É um campo incrível, né, da saúde mental. Eu quero parabenizar muito a Cris, porque depois do retorno de vocês aí para a faculdade, a gente tem contato com os alunos de 5º e 6º ano, um monte de gente querendo seguir pelo caminho da saúde mental, e é mérito total de vocês, da mudança que vocês têm feito aí na medicina, trazendo essa área tão importante aí para dentro da faculdade. E pensando na Sêmio, né, que importância que a gente dá significado de se importar com o paciente, de realmente entender qual é o problema que ele está passando, não só com uma pergunta certeira, mas de realmente ter interesse no que aquela pessoa está vivendo, qual o problema que ela está apresentando, e a gente poder, através dessas perguntas aí mais certeiras, através de uma visão mais, né, especializada, eu conseguir atender e prover o melhor, que é cuidar, né, dar um pouco de conforto para esse paciente, em toda a sua face, inclusive da psiquiatra. Então, obrigado, Cris, pela sua disponibilidade, obrigado a todos pela presença, pelo interesse, e vamos marcar a próxima já, né? Obrigada, André, obrigada, Mariana, né? Eu agradeço o convite, eu sempre disponível para discutir esse tema, porque eu acho fundamental. Tentei fazer uma abordagem bem objetiva, né? Eu não sei se era isso que vocês queriam, mas eu foquei mesmo no suicídio, porque eu acho que falta muito isso, tá? Me disponibilizo aí, de repente, em um outro momento aí para discutir também um pouquinho além aí do suicídio, tá? Eu acho que ficaria muita coisa para hoje. E obrigada mais uma vez, tá bom? Pela atenção de vocês. E fico disponível depois, em algum momento, se vocês quiserem fazer contato, tá? Um beijo para todo mundo aí e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada, professora, foi maravilhosa. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, André, pela participação também. Muito obrigada, pessoal. Eu vou agora, a gente tem 2 patrocinadores aqui para nossa aula, que é a nossa aula inaugural da nossa liga, o Medcel
e o Sanarflix. Eu vou passar rapidinho um vídeo para vocês conhecerem melhor qual que é o trabalho da Medicel, da Sanarflix, e depois disso a gente vai fazer o sorteio de um livro da Medicel e o sorteio de uma assinatura mensal e uma assinatura semestral da Sanarflix. Pessoal, o vídeo estava sem som, me desculpem que eu não sabia. Eu vou tentar arrumar aqui e passar novamente, tá bom? Tem som ainda, viu, Mari? Tô tentando aqui, professor, não tô sabendo. Mari, quando você clica para compartilhar a tela, tem a opção ali em cima, incluir som no computador. Se você está pensando em estudar residência médica, então você conhece a Medicel. Estudar na Medicel é como estar em uma sala de aula com os melhores professores, sem sair de casa. É contar com o suporte do coach de aprovação, um profissional do nosso time dedicado a te ajudar, organizando o seu plano de estudos e te mantendo focado. É montar o seu cronograma de um jeito prático e de acordo com a sua rotina, priorizando os conteúdos que mais caem nas provas das instituições que você vai prestar. É poder comparar facilmente seu desempenho com o de outros alunos, em tempo real e de forma bem visual.
é ter acesso ilimitado aos conteúdos que você mais precisa estudar, por meio de diferentes formatos, vídeos dinâmicos, podcasts, textos e questões. Legal, né? Na Medicel é assim, a gente cuida de tudo, para você ficar com a parte mais especial, ser aprovado. Medicel, o melhor jeito de estudar é o seu. Olha só, a Medicel tem mais uma novidade para você ser aprovado. O coach de aprovação, um especialista do nosso time focado em apoiar você durante todos os meses de estudo. Você sempre vai poder agendar um horário para conversar com ele, por telefone ou vídeo, sobre diversos assuntos relacionados à sua carreira médica. E ele pode montar contigo o melhor cronograma de estudos, alinhado com o que mais cai nas provas do seu interesse. Algo totalmente individualizado e personalizado, e vai te acompanhar para te ajudar a não sair do ritmo. E enviará várias notificações com lembretes importantes e dicas de estudo. Afinal, é sempre bom ter um apoio numa fase tão decisiva da vida, não é? Seu coach vai também fazer a ponte entre você e os nossos queridos professores. Todas as suas dúvidas serão respondidas por eles em pouco tempo. Fala sério, é ou não é muito bacana? E você ainda vai nos dizer se ficou ou não satisfeito com a ajuda de cada professor. E você ainda terá o acesso ao histórico de todas as conversas que teve com seu coach e com os professores. E sempre que você estiver desanimado, se sentindo pressionado e precisando daquele apoio, é só ligar pra gente, por telefone ou por vídeo. Nosso foco é um só, a sua aprovação. Medicel, o melhor jeito de estudar é o seu, e agora em ótima companhia. Agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo, aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sanaflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão na extremidade lá, possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sanaflix por 7 dias agora. Bom, pessoal, esses foram os vídeos dos nossos patrocinadores. Desculpa o erro do início, que ficou sem som. E agora a gente vai fazer o sorteio. Vou chamar a Maria Elisa para fazer o sorteio.
Gente, a gente vai sortear primeiro, então, um livro da Medicel. Tem aqui os dados de todo mundo que se inscreveu para a aula de hoje. Então, vou pôr aqui para sortear. Então, a lista começa no 2 e vai até o 58. Ganhou o número 4. Vamos ver. Número 4, Maria Otávia. A gente vai entrar em contato, então. E agora eu vou sortear também duas assinaturas do Sonarflix. O primeiro número ganha uma assinatura mensal e o segundo número ganha uma assinatura semestral. Trinta e 32. Gabriela Zaccarelli. 32 é Vitória Barros. É isso, gente. A gente vai entrar em contato, então, com as pessoas depois para falar do prêmio. Quer falar mais alguma coisa, Má? Eu acho que era isso. Eu vou compartilhar agora com vocês também um QR Code que vocês vão poder acessar para ter acesso a 7 dias grátis do Medicel e 15 dias grátis do Sonarflix. Pessoal, eu vou deixar aqui os QR Codes na tela para quem quiser acessar, mas a aula de hoje era isso. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, muito obrigada pela participação de todos, e a gente vai mandar para vocês algumas informações no grupo que a gente criou de WhatsApp, porque agora vocês são oficialmente membros da Liga de Semiologia de Sorocaba. Muito obrigada.